Sejam bem-vindos ao UniNterCast. Eu sou Renata Cordeiro e hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana. Vamos falar sobre os desafios, da psicopedagogia. Mas antes de apresentar as convidadas de hoje que vão falar um pouquinho a respeito disso, eu quero dizer que é a nossa primeira vez fazendo o UniNterCast itinerante. Estamos aqui na sala do apoio psicopedagógico, com as nossas convidadas e vamos mostrar tudo o que acontece aqui, falar um pouquinho a respeito disso. E também, antes de começar o nosso UniNterCast, eu quero falar para vocês que vocês podem conferir todas as nossas notícias de tudo que acontece aqui no Uninter Campus Itapipoca no nosso site, uninter.edu.br/site/Itapipoca. E lá também você pode se inscrever para ter acesso à nossa newsletter. E também quero apresentar a Alicia Machado, Só falar um pouquinho a respeito dela, porque ela está aqui fazendo acompanhamento com a gente. É a nossa nova integrante dessa equipe. Vai trabalhar aqui também com a gente no nosso UniNterCast. Agora sim, vamos falar com as nossas psicopedagogas que trabalham aqui no apoio psicopedagógico do Uninter Itapipoca. Sejam muito bem-vindas, Deisiane e Janaíla. Se apresentem também. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Deisiane. Gostaria de começar agradecendo pelo convite, de estarmos aqui falando um pouco sobre esse atendimento, o qual é muito importante para os nossos alunos universitários. Olá, desde já quero agradecer a Renata, a equipe do Marketing Uninter Itapipoca, pelo convite, e pela parceria que sempre estão aqui conosco, divulgando, o trabalho da psicopedagogia e hoje um tema tão importante que é falar sobre o fazer psicopedagógico. Porque muita gente, não sabe como funciona o atendimento, o apoio psicopedagógico, como é que funciona dentro de uma instituição como essa. No caso, a gente está falando de um centro universitário, Muitas vezes o atendimento é voltado mais para criança, as pessoas têm essa ideia de que o psicopedagogo trabalha mais com criança. Então, já vamos começar falando um pouquinho sobre isso. O que é que o psicopedagogo faz? A dúvida das pessoas, eu acredito que sejam por conta dessa união de termos, da psico com a pedagogia. Então, nós sabemos que juntando dá esse termo psicopedagogia. Mas, na verdade, nós somos somos profissionais que trabalhamos hoje como terapeuta da aprendizagem. Então, o nosso trabalho é voltado para a terapia da aprendizagem. E como é que funciona isso? Como é que é essa terapia da aprendizagem? Pronto. O nosso trabalho na instituição de ensino superior é bem diferente do trabalho que é realizado na clínica psicopedagógica, Muitos ainda confundem também com o trabalho que é feito na psicologia. É tanto que alguns procuram o atendimento psicopedagógico e confundem muito essa questão. O que é feito na psicopedagogia e o que é feito lá na psicologia? Nós trabalhamos em relação à aprendizagem, no desenvolvimento das potencialidades do aluno em relação à aprendizagem. Não só na parte cognitiva, mas no afetivo e nas questões também sociais. A gente estava conversando um pouquinho antes e vocês falaram que tem uma grande demanda aqui, E era algo que eu nem imaginava, que tinha uma grande demanda, justamente pelas pessoas não terem tanto conhecimento, a respeito do papel do psicopedagogo. Então, como é que funciona essa demanda aqui? Como é que faz para o aluno chegar até aqui na sala de vocês, Eu sei que tem um agendamento e tudo mais, mas muitas vezes eu acredito que não seja nem o próprio aluno que fala que precisa estar aqui. O professor pode identificar, ou dentro de casa, como é que funciona isso? Algumas vezes o professor ele se torna um mediador para que esse aluno possa chegar até aqui. Outras vezes os coordenadores do curso apresentam, percebe essa dificuldade e traz esse aluno até ao atendimento. E quando ele chega aqui, nós falamos para ele sobre o que vai ser trabalhado, as questões cognitivas, as questões socioemocionais, as questões pedagógicas e fazemos todo esse trabalho da acolhida, da escuta, da anamnese com o aluno. Muitas das vezes ele não vem também só pela dificuldade da aprendizagem. Às vezes, muitos dos alunos que vêm, eles querem só uma organização no estudo, eles querem um cronograma, ou seja, são alunos bons que querem ser cada vez mais melhores.
Então, assim, eu tô perguntando como leiga para que todo mundo possa entender de fato como é que funciona isso, né? O que que o professor identifica? Ou em casa, o que que um colega, um pai, uma mãe pode estar identificando, né? Na pessoa, assim, no filho, ou até mesmo no aluno, que pense, olha, eu acho que essa pessoa aqui está precisando de um apoio. Né? Não somente a dificuldade de aprendizagem, como você mesmo acabou de falar, mas o que mais eu posso ter de identificação, assim? Pronto. Em relação ao atendimento no ensino superior, nós podemos observar em sala de aula quando o aluno ele apresenta um baixo rendimento, né, Certo. nas suas notas, e também quando aquele aluno ele fica reprimido ali no seu lugar, ele tem vergonha de apresentar os seminários, apresenta choro, apresenta timidez, né, em excesso. Se treme, né? Isso. E também a questão da sociabilidade do aluno, quando é aquele aluno que ele não se socializa. Então, o professor ele pode estar identificando esses sintomas no aluno e está ajudando esse aluno a chegar até o acompanhamento psicopedagógico. Falta muito, né, Desiane? Não consegue concluir suas atividades. Então, era isso mesmo que eu queria entender, porque, assim, falando por alto, né? Ah, não, dificuldade de aprendizagem, mas quais são essas dificuldades, né? O que é que eles estão enfrentando hoje em dia, né, que pode trazer esse tipo de dificuldade? Outra dúvida também que eu tenho, assim, que eu parei para pensar, é porque eu acompanho muito a internet, né? E aí eu vejo muito no TikTok, ali no Instagram, que, por exemplo, acadêmicos não, os alunos que acabaram de fazer o Enem, por exemplo, começaram a postar várias filmagens dos pais, com muita pressão em cima deles para passarem nos cursos, né, para entrar no curso. Ou então, a gente vê essa pressão que talvez eles mesmos tenham com eles mesmos para poder estarem ali fazendo as atividades da melhor forma possível, tirarem as melhores notas. A gente vê gente, desde o adolescente, por exemplo, que tirou nota baixa e já fica revoltado, né? Então, assim, como é que funciona isso? Como é que vocês veem essa questão da pressão externa e da interna também? Na verdade, essa pressão ela existe. Uhum. O jovem, né, o mesmo adulto que não se permite fazer a escolha do seu curso porque a família quer fazer essa escolha por ele. E a gente recebe, sim, na maioria das vezes, estudantes, né, com essa demanda. Olha, eu gostaria de fazer direito, mas o meu pai prefere que eu faça a enfermagem, porque o mercado de trabalho de enfermagem é maior, vai ser melhor para mim, meu pai entende isso. Então, ele acaba cursando, né, essa faculdade, cursando esse curso por conta da família. Mas que para ele, como pessoa, muitas vezes isso não é bom, porque ele realiza aquele trabalho, é exigido pela família, mas que lá no fundo ele não se realiza profissionalmente. Então, o que eu aconselho à família é que possa deixar os jovens escolherem e decidir. E assim, com relação à pressão também. Nós encontramos pessoas que conversam com a gente durante o dia a dia, não necessariamente alunos, mas que têm aquele sonho de fazer um curso de medicina e que se vê tanto naquilo que não se dá a oportunidade de conhecer outras áreas. Então, alunos que estudam muito para redação, por exemplo, mas que não focam nas outras disciplinas que estão presentes no Enem, e aí, quando é na hora daquela seleção do curso, ele não consegue atingir a nota. E aí é dada a oportunidade. Com essa nota você pode estar fazendo isso e isso. Mas a cobrança do aluno é tão grande em si que ele acaba, não, eu vou passar mais anos, mais meses estudando, pagando mais curso, até eu conseguir alcançar o objetivo. E, infelizmente, às vezes, por falta dessa técnica, né, de estudo, uma pessoa que possa estar ali indicando como fazer um cronograma, ele faz um estudo de uma forma errada. E tem o fator contrário também, a pressa, né? Também. Ah, não, mas o meu futuro, meu futuro, meu futuro. E também não se dá a oportunidade, eu acho, de. Pronto, vou começar esse curso aqui. Não gostei desse curso, não estou me identificando. Posso recomeçar? Posso fazer outra coisa? Por que eu não posso? Eu tenho essa oportunidade? Se a pessoa tem oportunidade, por que ela não vai fazer outra coisa? Não, mas eu tenho que me formar logo, eu tenho que ingressar logo no mercado de trabalho. Vocês veem também esse tipo de coisa?
Sim, acredito que também o apoio psicopedagógico auxilia o aluno nesse sentido, né, de que ele possa se encontrar dentro do seu curso, para que ele possa analisar, compreender que tipo de profissional, né, ele está se tornando. O que que ele quer enquanto profissional, seja da fisioterapia, seja da enfermagem, seja da medicina, como que ele vai se encontrar como este profissional? Que resultados ele pode oferecer, né, em relação que às expectativas que a sociedade coloca em relação a ele, né, a esse profissional. E como ele pode estar se realizando profissionalmente também, porque por trás das expectativas existe um sonho, existe uma pessoa, um ser humano, e a psicopedagogia ela vem auxiliar também o aluno nesse desenvolvimento integral, como um todo, não só na parte cognitiva e pedagógica, mas nessa orientação e assessoria em relação à sua profissão. Por exemplo, se ele não está se identificando com o curso, vai fluir? Vai realmente conseguir se adaptar? Né? Vai conseguir tirar boas notas? Vindo aqui, o que pode ser feito? Eu sei que tem uns conselhos que vocês podem estar dando, mas vai conseguir sair dali? Vai trazer prejuízo para ele, prejuízos acadêmicos. Com certeza essas notas elas vão cair em rendimento porque a gente entende que esse estudante ele não vai vir com a motivação. Então a motivação ela é importante para que ele consiga ter esses bons resultados. E a gente vê também muito aluno fazendo por fazer, né? O curso e não se dedica, né, de fato, às disciplinas, né? Tem gente que até consegue, né? Em muitas universidades, muitas outras faculdades também, acabar passando de ano e tudo mais, ali se arrastando, né? Muitas vezes a gente sabe que o professor dá chances, mas vai ser um bom profissional? Como é que vai ficar essa questão da profissão em si? Vamos supor que a gente vai formar enfermeiros, né? Vai ter um atendimento que a pessoa realmente ali precisa ter um certo cuidado, né? Vai estar tratando com seres humanos. Então, vai ser um bom profissional? Pronto, a gente, no atendimento psicopedagógico, nós fazemos essa orientação também. É até interessante que antes de ingressar no ensino superior, o estudante ele possa fazer um teste vocacional. Não é Pronto. interessante? Para que ele possa ver ali as suas aptidões, quais são os seus interesses, os seus gostos. E que no ensino superior, né, aqui na Unita, nós temos esse auxílio também para os alunos, para que eles possam se encontrar. Eu me vejo como um médico, eu me vejo como um enfermeiro, né? O interessante é que isso seja feito antes do ingresso, mas que durante o processo, né, acadêmico, nós podemos sim reverter algumas situações, conversar com o aluno, orientar quais são as suas expectativas, os seus sonhos, o que que o aluno pretende, né? Qual a sua formação que ele gostaria de ter. Então, a gente faz sim essa orientação e vê também aquilo que é o gosto do aluno, né? Quais são os seus interesses, quais são os seus ideais, o que que ele gostaria de fazer, né? Que tipo de profissão ele gostaria de exercer. Uhum. E vocês chegam a encaminhar também para o atendimento psicológico? Sim, Saindo daqui, vocês identificam alguma coisa que acham que é interessante? sim. Vou passar para atendimento psicológico. Se nós percebermos que a demanda ela é uma questão emocional, nós encaminhamos para o acompanhamento psicológico. Aí vocês percebem isso, né? Já de acordo com o que vocês fazem aqui. Mas aí, já No- falando disso, o que é que vocês fazem aqui? Como é que funciona isso? Eu tô vendo que a gente tem alguns jogos. Eu até peguei aqui um. É jogos, né? Que a gente fala. Sim. Peguei um aqui da memórias, exercícios de memória. Preciso. Tenho uma certa dificuldade com memória, tá? Mas como é que funciona? Como é que vocês utilizam esses jogos? Quando vocês veem que é necessário estar utilizando esse tipo de jogo para poder estar interagindo, como é que funciona isso? Eu vou iniciar e depois a Deisiane ela complementa. Tá. Nós fazemos o acolhimento do estudante quando ele nos procura. Em seguida, nós realizamos a anamnese, a questão de uma escuta ativa. Cada aluno ele é individual. Então, a necessidade que um estudante tem não é a mesma necessidade do outro. Então, em cima dessa necessidade, nós vamos trabalhando com os estilos de aprendizagem, identificar com que técnica, né? Aquele aluno ele consegue assimilar melhor o conteúdo? Será que através de uma
técnica auditiva, uma técnica visual. Então, a partir daí, nós fazemos o nosso plano de ensino para poder trabalhar com esses alunos. Os jogos, eles entram dentro de cada demanda. Se eu percebo que um estudante ele tem dificuldade com organização e planejamento, então essas atividades elas vão ser voltadas para isso. Essas atividades elas tanto podem ser escritas, como elas podem ser através do lúdico, né, que é do jogo. Um jogo não infantilizado, mesmo que seja um jogo que tenha na caixinha indicação 6 anos, a gente vai transformar esse atendimento de uma forma que ele não seja infantilizado, ele chegue realmente à idade do nosso estudante. E mesmo assim, Renata, nós percebemos que existe uma carência que vem da base. Alguns estudantes, eles têm dificuldade, por exemplo, de lateralidade, esquerda, direita, então a gente precisa fazer esse trabalho com ele. É necessário até para a vida. Então, até a parte cognitiva também da base, já chega na vida adulta, vocês ainda conseguem identificar alguma coisa. Sim. Muitas características que foram assim deixadas para trás, não foram bem feitas na base, né? Aqui no ensino superior a gente consegue sim trabalhar essas intervenções para que o aluno ele possa desenvolver melhor os seus estudos, a sua aprendizagem. E como a professora Janaíla falou, né? A gente utiliza esses recursos próprios da psicopedagogia para que torne o aprendizado mais lúdico, né? Para que aquele aluno ele queira aprender, para que ele tenha o prazer pelo aprender. Não simplesmente por vir para o curso, escutar o professor, anotar, estudar, mas no atendimento psicopedagógico ele vai encontrar essa parte lúdica, nessa parte interativa que a gente torna no atendimento. Tem gente que eu acho que nasce já para a prática, né? Já parte para a experiência, para a prática, que não gosta da teoria, de estudar a teoria, né? E eu acho que a teoria também é importante. Eu fico pensando assim, não, depois que a pessoa fica mais velha, ela sente tanta saudade de estudar. Eu sinto, eu nunca parei, eu estudo até hoje. Sempre vou inventando alguma coisa para poder eu fazer. Então, assim, depois que a pessoa fica mais velha, ela sente tanta vontade de estudar, tanta falta, né, daquilo que teve antigamente. Pelo menos comigo é assim. Mas também existem essas pessoas que já vão para a parte prática, que elas não se interessam tanto pela teoria. O que pode ser feito para essas pessoas terem também esse entendimento de que a teoria é importante, como é que elas podem lidar com isso? Eu só consigo chegar na prática através da teoria. Então, é algo que eu estou sempre dizendo para os estudantes que chegam aqui. Se vocês vão exercer lá fora a enfermagem, por exemplo, para você chegar naquele ser humano e executar um injetável, né, ou qualquer outro procedimento, qualquer outra realização, ele precisa antes dessa teoria. Tem que ter essa bagagem, eu vou usar esse termo, da teoria. É necessário, se faz necessário. Então, assim, seja qual for o campo que esse estudante escolha, ele precisa levar a teoria. Outra coisa que eu digo para eles, não deixem para aprender na prática. As pessoas, elas não são objetos de estudo, são vidas, independente de qual área você vai trabalhar, né? Então, você precisa realmente estar certo, ciente daquilo que você vai fazer. Então, é algo que eu sempre estou aconselhando para eles. Vidas não são brinquedos. Então, é importante você ter essa base da teoria para levar para fora. Com certeza. Agora vamos falar sobre como essa geração ela tem sido vista, né? Porque, assim, a gente falou sobre os fatores externos e os internos, né? Sobre essa pressão, que hoje o jovem, ele tem muita pressão, né? O adulto em si tem muita pressão, é muito boleto para pagar, é muita coisa para se fazer, né? E cada caso é um caso, cada ser humano é um ser humano, né? A gente entende isso. E, de uma forma generalizada, a gente vê que as pessoas, elas têm sido vistas hoje, né? Como uma geração mimada, por exemplo, né? Quando se fala de saúde mental, as pessoas pensam assim, ah, não, é besteira, né? As pessoas não entendem. Antigamente, eu acho que era um termo pouco usado, né? Existia, né, os problemas de saúde mental, mas eram pouco identificados porque era um termo pouco usado e pouco procurados. E hoje em dia, a gente vê que tem muita gente procurando, né, essa questão da saúde mental, se tratar e tudo mais. Mas, de forma geral, as pessoas mais velhas tendem a achar é falta de Deus, é falta de qualquer coisa,
menos dá importância para de fato isso. O que que vocês acham disso? E aí, Deise, você responde ou responde? Posso responder, Renata? Eu acredito, né? Acho não, acredito que isso é bem relativo. Hum. Porque assim, cada época, né? Desde tempos antigos, os jovens já eram vistos como difíceis, né? Como a geração, como a fase da vida mais difícil, né? Os jovens que davam trabalho. E então hoje também não é diferente. Os jovens, eles têm essa pressão da sociedade de serem bons jovens, de cumprir aquilo que a família determina. E acredito que cada época tem os seus desafios, assim como nos dias atuais. E uma crescente que a gente pode observar nos dias de hoje é a questão da cobrança que a internet traz para os nossos jovens, né? Em relação à necessidade de exposição. Que, por outro lado, há algum tempo atrás, os jovens não tinham essa necessidade de exposição. Então, consequentemente, não tinha tantos transtornos mentais gerados para os jovens, né? Por exemplo, essa questão da necessidade de exposição, os jovens não tinham, mas tinham outras características há poucos tempos atrás, por exemplo, que algo que agregava para os jovens era a relação de olhar no olho, né? De interagir com as pessoas, porque hoje o que que nós estamos vendo? Que os nossos jovens, eles interagem por meio das redes sociais, por meio do celular, né? Por meio do computador. Eu não atendo uma ligação. Eu detesto falar no telefone por ligação. Pronto. Só no WhatsApp ali. E aí acredito que a cobrança, né, com a internet, com as redes sociais, tem trazido um certo adoecimento em muitos jovens, né? Uma cobrança excessiva de você responder às mensagens, de você atender, como você falou, né, atender o telefone, né? Aquela cobrança que é colocada nos jovens de hoje, que há pouco tempo não tinha isso. Porém, de outra forma, os jovens anteriormente eles eram reprimidos, né, por uma educação tradicional onde eles não tinham direito de fala, eles tinham que ficar em silêncio perante os mais velhos e que hoje os jovens já podem se expressar, eles sentem essa liberdade, né, de se expressar, de expor as suas opiniões, coisas que anteriormente não tinha, mas que por outro lado, que eu acredito que cada época tem as suas dificuldades, né? Nós temos diversas dificuldades que hoje é um tabu também a questão da saúde mental. Muitos ainda não chegam até a procura de um apoio psicopedagógico, de um apoio psicológico, por vergonha, né, da sociedade mesmo, por vergonha dos colegas, né? Não querem que os outros saibam que ele tem uma dificuldade de aprendizagem ou que ele está tendo alguma certa ansiedade. Então, essa questão da vergonha tem deixado muitos jovens longe do cuidado com a sua saúde mental. Mas acho que você falou um negócio tão interessante acerca das redes sociais, né? Porque a gente sempre enxerga, pelo menos assim, a maioria das pessoas enxergam como algo ruim, porque realmente o jovem sente essa necessidade de se expor. Mas, ao mesmo tempo, é o que está dando liberdade, né? Sim, Às vezes a pessoa não tem aquela coragem assim, não tem aquela para falar na frente, né? E sente a necessidade de expor alguma coisa. sim. Então acha que ali naquele local vai conseguir estar, assim, vai conseguir, apesar que a internet não é terra de ninguém, mas vai conseguir, né, tá expondo, né, aquilo que pensa de uma forma sem ter tanto receio, né? Acredito eu, né? Então a gente vê também um aspecto positivo, como também o da divulgação, que hoje a gente está Sim. fazendo aqui, né? De que não tem problema procurar ajuda. Isso é tão real que nós nos deparamos com pessoas que dizem que acham melhor falar através do WhatsApp Eu do prefiro. que mesmo pessoalmente. Mas aí a gente fica, como que essa pessoa consegue interagir com o outro? Como ela vai ter essa liberdade de mostrar seus sentimentos? Se ela só consegue demonstrar ali virtualmente. Então isso acaba deixando o jovem, deixando a pessoa ali no seu mundinho. Uhum. E nesse mundinho, né,
é onde vai surgindo todos os problemas emocionais. Ou seja, eu não tenho mais a partilha da conversa, de chegar e dizer, Renata, hoje eu tive um dia assim, e você acabar me dando uma orientação que me ajude, que eu possa levar essa orientação para a minha vida. Uhum. Então, acaba que as pessoas acham, confundem, né? Essa ideia de que eu posso, através de um texto, me explicar melhor do que eu pessoalmente. No meu caso, especificamente, vou fazer minha consulta agora. No meu caso, especificamente, eu não tenho problema de conversar pessoalmente, tanto que eu tô aqui conversando com vocês pessoalmente. Mas a ligação me dá um nervoso. Eu fico pensando, não tenho tempo para pensar no que eu vou falar. Se eu tiver ali no WhatsApp, por exemplo, eu tenho um tempo para ali, né, manejar aqui, ó, o que é que eu vou falar, posso apagar, posso me arrepender, posso apagar tudo e não falar nada. Posso arquivar a conversa quando eu tô ansiosa. Aí é que está. Você acabou de demonstrar algo que vai mais além Aí a para a consulta. psicologia. Pronto, vocês vão me encaminhar agora lá pro NAPSI. É isso? Sim. Pronto, eu já vou fazer lá, viu? Não se preocupe, que eu já venho de lá. Sim, mas agora eu queria, continuando aqui, tirando só assim mais curiosidades. Vocês têm algum caso que vocês se lembram, não precisa citar nome nem nada, que foi um caso de sucesso, assim, do apoio psicopedagógico, que vocês possam citar? Inúmeros casos de Ai, sucesso. que coisa boa. Inclusive, no final do ano passado, colocamos aqui na porta um cartaz onde eles colocariam algo sobre o atendimento. Aham. E nós tivemos, assim, recadinhos que estão armazenados tanto no celular quanto na nossa agenda, né, de quão gratificante foi o atendimento na vida desses estudantes. E que, de alguma forma, eles conseguiram avançar. Avançaram profissionalmente e avançaram academicamente. Então, ficamos muito felizes e rolou até o que não poderia rolar, que eram as lágrimas, já que nós não podemos mostrar muito emocional Não, nesse mas momento, somos né? todos seres humanos. Mas somos seres humanos. Então, quando o estudante chega, olha, consegui, venci aquela dificuldade, olha só como é que está o meu histórico. E aí, Apesar de ser o trabalho de vocês, vocês se sentem, né, realizadas também, de ter, porque ele venceu, mas não venceu sozinho, né? Você no estava ali momento, para ajudar. no momento da colação de grau, que você passa ali pelo aluno, nossa, meu aluno da fisioterapia colando grau, que maravilha, eu estive com ele. É, você sente orgulho, não só orgulho da pessoa por ter, eu acho, né, porque eu sou assim. Eu sinto orgulho do que eu faço, muitas vezes. Então, às vezes, sou até criticada por isso. Mas eu sinto orgulho do que eu faço, das dificuldades que eu tenho para passar por aquilo, até chegar naquilo. E eu penso, caramba, eu consegui fazer isso. Então, eu já me autoelogio ali, né? Porque eu não sei se vai vir de outra pessoa esse elogio. Eu já fico feliz por aquela coisa que eu fiz. E eu não acho que isso seja uma coisa errada. Você se felicitar, se orgulhar, né? Você ajudou aquele jovem, então eu acho que é bacana você sentir orgulho também do seu trabalho. Sim, você vê toda uma demanda que foi construída, um processo vivido, porque realmente chegam muitas demandas que vou fazer silêncio para não falar. Que você no final diz, nossa, ele conseguiu. Que bom. São demandas desafiadoras que, quando a gente vê o aluno superando as suas dificuldades, a gente vibra junto, né? A gente comemora junto, porque é uma conquista que ele fez, né? Que ele teve e que nós participamos ali de alguma forma desse processo, né? De superação, porque muitos eles chegam até o atendimento desmotivados, tristes, né? E aí, quando eles conseguem superar, né, as notas, conseguem atingir boas notas, conseguem apresentar seminários, conseguem passar em estágios, né, seleções de estágio, que nós já temos aqui bastante alunos passando em estágios remunerados e superando aí suas dificuldades, que antes eles tinham essas dificuldades e que hoje eles estão superando, a gente vibra junto, comemora, né, e é muito gratificante a gente ver os resultados, Renata, do nosso trabalho.
porque é esse o objetivo da psicopedagogia, né? É auxiliar o aluno e mostrar para ele que ele consegue caminhar sozinho, que ele consegue ter mais prazer pelo aprendizado, e aí a gente vibra com a vitória deles também. Que bom. E para finalizar, vocês têm alguma dica que vocês gostariam de estar passando para os acadêmicos ou para qualquer pessoa que esteja assistindo a gente? Pronto, a dica que eu gostaria de dar é que não se sintam com vergonha de procurar o apoio psicopedagógico. Todos nós precisamos, na nossa vida, independente seja lá qual for a idade, nós precisamos de um suporte. E a Uninta Itapipoca, ela oferece esse suporte acadêmico, né, aqui, psicopedagógico, para que você, aluno, venha e participe, conheça como funciona, né, esse processo, como funciona essa avaliação, como funcionam as intervenções psicopedagógicas. E aí, com certeza, você vai ter mais resultados, você vai conseguir superar os desafios acadêmicos com o auxílio psicopedagógico. Salientando, né, Deise, que não precisa necessariamente ser problemas de dificuldade de aprendizagem. Continuando, mantendo aquele ritmo de que eu sou um aluno bom e quero continuar cada vez melhor. Ou fazer um Sim, planejamento, né? Ter uma isso. organização melhor com seus estudos. Não Sim. necessariamente precisa ser um problema, né? Uma estimulação cognitiva. É porque é exatamente isso, Renata. O trabalho institucional do psicopedagogo, ele é terapêutico, mas ele é também preventivo. Ou seja, para prevenir essas dificuldades da aprendizagem durante o processo acadêmico. Tá bom. Gente, muito obrigada. Adorei esse momento com vocês, tá certo? Enquanto colaboradora, também posso vir aqui no Claro, será bem-vinda. para me organizar também? Sim, será bem-vinda. Então, muito obrigada, quero agradecer demais vocês, não somente pela conversa que a gente teve aqui agora, mas por cederem este espaço que é de vocês, que é onde o acadêmico, né, pode estar aqui chegando para conversar com vocês, tá certo? Muito obrigada. Nós que agradecemos, muito obrigada. E nós ficamos aí na expectativa, esperando os nossos alunos para dar esse suporte acadêmico. Obrigada pelo convite mais uma vez. De nada, gente. Agora, para finalizar, eu quero dizer para vocês que se vocês querem vir até aqui, né, que você é aluno daqui do Uninta Itapipoca e quer encontrar aqui com o pessoal do apoio psicopedagógico, você entra em contato através da Nina, né? No 88 21 37 0279, vai estar aparecendo aqui em algum lugar. E vocês podem fazer, né, o agendamento para estar aqui entrando em contato com as nossas psicopedagogas. E a gente também citou na Psi, também através da Nina, quem também é aqui do Uninta Itapipoca, pode entrar em contato e fazer o agendamento com o nosso núcleo de apoio psicológico também, caso sinta necessidade, né? E se você é de fora, pelo mesmo número também, você pode também fazer, né, uma consulta, uma questão aí com o pessoal do SPA, que é o Serviço de Psicologia Aplicada, que é para o público externo, né? Então, se você é do público externo, também não é aluna aqui do Uninta Itapipoca e quer ter esse acompanhamento psicológico, também é só entrar em contato no mesmo número com a Nina, no 88 21 37 0279. Para finalizar, já aí curte aí, né, a nossa página, nossas redes sociais, @Uninta Itapipoca. Você pode também estar assistindo pelo Spotify, né? E aqui no YouTube você também pode estar aí ativando seu sininho com notificações, tá certo? Por hoje é só isso. Muitíssimo obrigada e até o próximo podcast.